Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar de mais um tema sobre o nosso projeto de extensão. Projeto que tem o nome de Proposta da Assessoria Administrativa aos Pequenos Empresários, aos Pequenos Empreendedores. O nosso tema de hoje seria a relevância das comunicações pessoais no contexto dos pequenos empresários, dos pequenos empreendedores. Então, a gente vai fazer uso, dessa possibilidade para a gente aumentar o nosso faturamento, para que a nossa pequena empresa possa ser visualizada com maior facilidade dentro do mercado. Então, dentro desse contexto, nós temos algumas dicas desse tema, mais um tema que vai tratar marketing, que a gente chama de marketing direto, São dicas que a informação possa chegar diretamente aos meus clientes. Como que eu vou fazer uso dessa ferramenta, dessa possibilidade que marketing me oferece? Por exemplo, o marketing direto é o uso de canais diretos ao consumidor para se comunicar com a finalidade de entregar bens ou serviços prestados aos meus clientes, diretamente aos meus clientes. Então, veja que interessante. O pequeno empresário, ele tem que ficar atento a essas possibilidades, de ter um canal que possa fluir, um fluxo direto entre cliente e empresa, empresa, cliente, com a finalidade de fazer com que os meus clientes percebam minhas campanhas, recebam as minhas campanhas, e que elas sejam percebidas, para que eu possa atuar de maneira mais suave, mais tranquila no mercado, tendo em vista novos clientes, aumentando a satisfação daqueles clientes que eu já tenho, que já são os clientes fiéis. Então, o marketing direto também se torna algo, em cima de uma oferta ou uma estratégia da empresa menos visível ao ponto de vista do meu concorrente. Ou seja, se eu estou trabalhando diretamente com o meu cliente, eu passo despercebido frente ao meu concorrente, que eu não vou estar divulgando isso de maneira ampla a todos os ouvidos. É mais interessante que a informação chegue diretamente ao ouvido desejado, que é o ouvido do meu cliente. E assim não desperta, algo no meu concorrente que possa, porventura, me frear, que ele possa colocar algum obstáculo. Então, assim, veja a eficiência desse método, Se eu tenho um canal direto com o meu cliente, com o meu concorrente, e eu não preciso fazer uso de canais mais abertos, que possa chegar a ouvidos que não vai ajudar, na fatia de mercado da minha empresa, no market share. Então, o marketing direto também se torna uma oferta impressionante, em cima desse fluxo, desse canal, dessa via direta com o meu concorrente. Ele deve ser integrado com outros meios de comunicação. Então, veja que interessante. As atividades de canais de distribuição. Então, o marketing direto, ele pode ser utilizado de maneira integrada. Eu posso utilizar isso em cima, por exemplo, de mala direta, eu posso integrar sobre se eu tenho um contato do WhatsApp específico de cada cliente, eu posso mandar uma mensagem só para ele, de maneira individual, personalizada. Ninguém gosta de receber informação por atacado. O que é informação por atacado? Você manda lá num grupo de 2.000, 3.000 pessoas, e aí todo mundo vê, mas ninguém tem a obrigação de ler, porque não foi para mim. Então, assim, quando a gente trabalha de maneira mais personalizada, mais específica, e coloca o nome da pessoa que está direcionando a mensagem, eu vou ter muito mais sucesso. Então, eu vou levar a mensagem para o meu cliente X, para o meu cliente Y, personalizando. Com certeza ele vai ler, talvez me dê um retorno, um feedback. Vou ter muito mais sucesso fazendo com que a minha empresa tenha essa percepção de mercado, tenha muito mais sucesso. O próprio cliente, ele vai ter a percepção que eu estou dando importância de maneira específica, particular,
especializada para ele, né? Simplesmente para ele. Os profissionais, sobretudo de marketing, podem medir as respostas às suas campanhas, assim de identificar as mais rentáveis. A partir do momento que eu estou fazendo o trabalho com o marketing direto, né, que eu estou trabalhando entre empresa, pequena empresa e cliente de maneira direta, eu posso já identificar nesse contexto qual cliente, né, qual ferramenta é mais eficiente dentro do marketing, né? Qual canal é mais eficiente. Eu estou fazendo mala direta, né? Então, a mala direta é mais eficiente. Eu estou trabalhando pelo WhatsApp, o WhatsApp pode ser mais eficiente. O que eu estou utilizando como ferramenta para eu fazer uso do marketing direto, né? Então, se eu fazer a opção pela mala direta, então eu posso, quais são os benefícios da mala direta? Gerar indicações de vendas, ou seja, aumentar a minha carteira de clientes. Fortalecer relacionamento com aqueles clientes que eu já tenho. Um processo de lembrá-los e orientá-los sobre as últimas ofertas, sobre as últimas inovações, seja do meu produto ou do meu serviço. Reforçar decisões recentes de compra. Não dizer para o meu cliente, eu estou aqui, eu tenho o produto que você procura. Pode vir aqui, que eu tenho o produto que você precisa, que você procura, na qualidade, no custo-benefício que você almeja. Então, é importante o pequeno empresário estar atento ao mercado, ter a percepção da sensibilidade que existe dentro do mercado. Quer dizer, a mala direta, ela traz, né, uma estratégia, ela pode oferecer uma estratégia, um subsídio a uma estratégia de oferta dentro de 5 passos, 5 elementos. O primeiro seria o produto, trabalho com o produto, eu vou divulgar o produto que tenho, o serviço que tenho, eu vou fazer a oferta, o meio que eu vou utilizar, né, para chegar diretamente ao ouvido do meu cliente, os métodos de distribuição que eu vou usar, né, e eu vou criar, talvez, até uma estratégia para isso. Como que o meu cliente ele pode ter essa percepção que eu estou dando importância, né, para aquele determinado cliente, que ele é importante para a minha pequena empresa. Então, o cliente precisa ter essa percepção. E aí existem meios, né, no contexto de marketing, onde a gente pode ter uma resposta direta, um feedback do meu cliente. As empresas de marketing direto usam todos os principais, todos, sempre tendo em vista os principais meios de comunicação, né? Então, dentro de um leque vasto de opções, a gente vai eleger aqueles que mais a gente tem sucesso, que mais facilmente o cliente vai dar o feedback. A gente pode utilizar de jornais, revistas, anúncios de rádio, né? Então, a gente pode utilizar aí informações, fazer uso de informações digitais, né? Mas que possa chegar diretamente àquele cliente A, B ou C. Então, são percepções que a gente vai tendo, né? Nesse contexto do marketing direto, que existem canais de vendas em domicílio que oferecem bens, serviços para uma linha de descarga gratuita, por internet ou por entregas no prazo de 48 horas. Eu sempre estou colocando para vocês, para o pequeno empresário, a importância de cumprir os prazos. Empresa que não cumpre prazo é uma empresa que já começa a trabalhar contra si mesmo, né? Dar um tiro no seu próprio pé. Eu vou pedir um prazo para o meu cliente para entregar o serviço ou o produto, que esse prazo seja suficiente, né, para eu cumprir, para eu entregar dentro daquele prazo, né? A empresa que não cumpre prazo, ela está criando uma imagem muito negativa, né? São questões assim que
pode, muitas vezes, criar uma irritação no cliente, né? O cliente pode achar que a empresa está agindo de má fé, que está querendo criar uma situação de fraude, né? Que a empresa não está criando uma boa imagem. Então, obedecer os prazos, pedidos, né? Os prazos para entregar um produto ou para prestar um serviço, isso é muito importante, né? As pessoas, geralmente, elas se planejam. Se eu preciso de um produto, talvez, para fazer uma viagem daqui a 15 dias, então, possivelmente, eu vou precisar daquele produto dentro da minha mala no prazo estipulado. Se eu preciso de um serviço que eu contratei para ser executado daqui a 10 dias, possivelmente a pessoa vai precisar daquele serviço, né, daqui a 10 dias, até mesmo para que ele possa fluir na sua rotina, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com as suas pessoas, né, com o seu grupo social que ele interage. Então, cumprir prazo é muito importante para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor. Banco de dados, né? A gente coloca aí dentro desse contexto do marketing direto, né? A gente pode trabalhar com banco de dados de cliente, que é um conjunto acessível e prático de dados abrangentes, sobre clientes atuais ou potenciais para fins de geração ou qualificação de layouts, venda de produto, manutenção de relacionamentos com os clientes. Então, banco de dados é sempre uma boa opção. A gente ter todas as informações dos nossos clientes, né? A gente pode colocar lá database, marketing, é um processo de construir, manter e usar os bancos de dados de clientes e outros cadastros para efetuar contratos e transações, além de desenvolver relacionamento com o cliente. Então, assim, fazer uso de todas as informações que a gente tiver dos nossos clientes, tendo em vista levar a ele algo que possa lhe interessar, né? Seja uma informação que vai lhe render uma curiosidade, seja uma informação que ele vai lembrar, olha, a empresa tal lembrou do dia do meu aniversário, está me mandando aqui as felicitações do meu aniversário. Olha que legal, né? Mala direta, manda para o seu cliente o dia do seu aniversário, né? Felicitando o aniversário. Então, assim, a gente pode trabalhar com algo bastante interessante, né, dentro do cenário do pequeno empresário. E um banco de dados empresarial, ideal, ele contém o quê? O que eu preciso ter no meu banco de dados, lá da minha pequena empresa? O histórico de compra do cliente, né, qual é o ritmo de compras, volumes, preços, lucros anteriores, como que esse cliente, a participação desse cliente no meu faturamento, né, quantos por cento, nomes dos membros da equipe, do comprador, qual é que equipe que participa, meus clientes, com idades, data de aniversário, etc. Então, assim, status dos contratos atuais, se houver, no caso da prestação de serviço. Um banco de dados empresarial é ideal conter o que mais? Uma estimativa de participação do fornecedor no negócio do cliente, como que o meu fornecedor ele está participando desse contato pequeno empreendedor e cliente, fornecedores concorrentes, então a gente tem os fornecedores concorrentes, fornecedores que fornecem para a minha pequena empresa e para também lá para a empresa do meu concorrente, uma avaliação dos pontos fortes e os pontos fracos da concorrência nas vendas e no serviço do cliente. A gente fazer sempre um paralelo, benchmarking, né? Eu vou olhar ao lado para o meu concorrente como que ele está transitando, qual é a mobilidade dele dentro da sociedade. Práticas, padrões e políticas de compras relevantes. Então, a gente tem, se o meu cliente, qual meio de pagamento que ele utiliza, se é cartão de débito, cartão de crédito, se é à vista, se é a prazo, se é parcelado. Então, esse banco de dados, ele é muito importante, né? Então, as empresas usam os seus bancos de dados em 5 situações, geralmente. Primeira situação, para identificar clientes potenciais. Eu preciso saber quais são os meus clientes potenciais dentro da minha pequena empresa.
para decidir que clientes devem receber uma oferta. O cliente gosta de ofertas. Para intensificar a fidelidade do meu cliente, interagir com ele com a finalidade de fortalecer o relacionamento com o meu cliente, e assim eu vou mantê-lo sendo fiel à minha pequena empresa. Para reativar as compras dos clientes, aqueles clientes que estão um pouco adormecidos, aí eu preciso lembrá-los que eu estou aqui, que o meu produto é bom, que eu tenho um bom custo-benefício, que o meu serviço, com a minha prestação de serviço é interessante, eu tenho qualidade, eu tenho preço, para evitar erros sérios que envolvam o cliente. Então, assim, é importante a gente trabalhar sempre naquela possibilidade de diminuir o risco de erros com os meus clientes. Principalmente erros que vai custar alguma coisa para ele. 5 problemas principais podem impedir uma pequena empresa de usar uma estratégia de marketing com mais eficiência. Então, assim, se eu estou trabalhando com algumas possibilidades de marketing no meu pequeno negócio, então tem algumas situações, né, possivelmente, que vai impedir que uma empresa seja eficiente no seu contexto de marketing. Algumas situações simplesmente não são propícias à gestão de banco de dados. Formar e manter um banco de dados de clientes requer alto investimento. Para o pequeno empresário, tudo tem que estar na dose certa. Existe um provérbio que diz assim: eu não posso dar um passo maior do que a minha perna. Por isso, pode ser difícil fazer com que todos na empresa sejam orientados ao cliente e use as informações disponíveis. Então, assim, sendo os proprietários, sendo os colaboradores, aqueles que estão fazendo parte da minha equipe, eles todos têm que ter acesso às informações. As informações dos meus clientes devem ser conhecidas por todos da minha equipe. 5 problemas principais podem impedir uma empresa de usar essa estratégia de marketing com eficiência. Nem todos os clientes querem um relacionamento com a empresa. E nós temos que ter essa percepção. As premissas que sustentam o CRM nem sempre se comprovam na prática. Então, quando a gente tem algo, né, quando a gente pensa no marketing, quando a gente pensa naquela prática do marketing, a gente sempre pensa que eu vou fazer com que o meu cliente me veja, que o meu cliente me observe, que o meu possível cliente venha conhecer o meu trabalho, o meu produto, o meu serviço. Quando funciona uma data, né, rende mais do que custa. Então, assim, quando a gente tem algo que está funcionando bem, ele vai ter um benefício maior que o seu custo, né? Ele vai me trazer maior benefício, o retorno dele vai ser maior do que o investimento. Né? Então, isso faz com que a empresa possa estar no caminho certo. Então, se eu estou trabalhando num planejamento para reforçar meu contexto de vendas, lá na minha pequena empresa, o termo representante de venda abrange 6 posições de vendas, desde a menos até o mais criativo. Então, desde aquele menos criativo até o mais criativo. Então, a gente vai abranger a todos os nossos clientes, todos os nossos possíveis clientes. Aí a gente pode trabalhar com entregador, tomador de pedidos, técnico, gerador de demandas, os vendedores, etc. Então, esse contexto de marketing, ele pode ser aplicado dentro do pequeno empreendedor, né, de tal maneira que eu possa ter muito mais sucesso na minha pequena empresa. Então, veja, hoje a gente vai agora caminhando para o final, né, a gente vai fazer
um resumo, né, sobre a questão da organização de força de vendas. Então, a gente vai fazer uma conclusão aqui. A comunicação pessoal, ela é imprescindível, porque o boca a boca é insubstituível. O meu pequeno negócio, a minha pequena empresa, ela precisa ser divulgada de maneira concisa, de maneira eficiente. Eu preciso ter um acesso direto ao meu cliente para divulgar o meu produto, o meu serviço, ser assertivo, né, ao menor custo possível. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau.